Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise Matemática em Contratos de Financiamentos e Empréstimos. E hoje nós vamos fazer uma análise em cima de um contrato de CDC para encontrar a seguinte situação. Foram pagas as parcelas e teria que se fazer uma conferência para ver se o valor das parcelas confere com o valor da taxa de juros. Tá? Então, basicamente é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vou gerar a imagem do Excel. Bom, então eu tenho esse contrato aqui, ó. Eu vou passar aqui para baixo, que é melhor. Isso aqui. O valor da compra é R$ 6.300, tá? Então, eu coloquei aqui, eu estou com um problema no meu celular e fui numa loja de departamentos comprar um celular novo, me ofereceram um iPhone 12, promoção por R$ 6.300. Muito bem. Então, depois que eu negociei, vi o aparelho, gostei, etc. e tal, me propuseram o seguinte, que eu desse uma entrada de R$ 700 e os 5.600 que faltam, tá? Eu poderia financiá-lo em 36 parcelas, a taxa de 35,77% ao ano. Muito bem. Juntamente com as parcelas, tá? Vamos lá, agora vou colocar aqui o valor financiado, né? As parcelas é de R$ 258,36, mas antes eu vou falar sobre os custos adicionais. Então, o valor financiado 5.600, IOF vai dar 80,05, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, taxa de abertura de crédito de R$ 300 e tarifas de cobrança, que são os boletos, 36 boletos, total de R$ 126. Então, o total do financiamento, R$ 6.106,05. Muito bem. A taxa de juros, conforme eu disse, é 35,37% ao ano, por 365 dias, né? Tendo o contrato 36 parcelas, um valor de R$ 258,36, com vencimento a cada dia 5 de cada mês. Então, o valor líquido pela compra, o que foi pago à loja, foi assim: o valor líquido financiado, menos IOF, menos TAC, menos tarifa. Porque isso aqui é tudo cobrado no ato do fechamento do negócio. Isso aqui já é pago antecipadamente, na saída. Então, sobrou R$ 5.600. A data do contrato foi feita no dia 29 de junho. Então, essa é a base inicial para efeitos de cálculo. Bom, então, eu calculo que a taxa de 35,37% ao ano, ela representa ao ano a taxa de 0,83. E vamos calcular, então, tem que entender e confirmar se, de fato, essa taxa de 35,37% ao ano representa o valor das parcelas de R$ 258,36. Então, vamos usar aquele mecanismo que eu já ensinei a vocês. Vou fazê-lo novamente, usando a aba de dados. Então, eu começo com o dia entre as parcelas é 0, tá? Vamos lá. Depois, vou pegar a data do dia 5 de agosto, que é o vencimento da primeira parcela, menos o valor, ou melhor, a data do contrato. Então, são 37 dias, ok? Muito bem. Agora, eu estou preenchendo a primeira parcela. Então, a taxa de juros. Qual é a taxa de juros? Aquela que nós já fizemos. 1 mais a taxa diária elevado a 37 dias. Então, menos 1. Senão não dá certo. Aqui vai dar 3,12. Muito bem. Então, vou clicar na célula, abrir aqui e já fixar a célula C41, que representa a taxa que vai fazer o cálculo para as demais linhas
dessa coluna de taxa de juros. Então, F4. Bom, agora eu vou vir no valor da amortização, conforme eu havia dito. Então, o valor da amortização é o valor da parcela, que eu não sei, menos a taxa de juros, que multiplica o valor do saldo devedor. Muito bem. Vou deixar ela aqui assim. O saldo devedor, qual é o saldo devedor? O saldo devedor, nesse caso, é o valor financiado. Tá? Valor financiado. Está aqui, ó. 6.106,05. Muito bem. Então, aqui eu já tenho novamente essa anomalia, né, do Excel, porque eu estou trabalhando com fórmulas e não com números por enquanto, porque me falta uma informação que é o valor da parcela. Muito bem, seguindo aqui o saldo devedor, qual? 6.106 menos esse valor aqui, por enquanto é 190,36, mas vai se modificar. E eu encontrei, então, esse saldo após o pagamento da amortização. Muito bem. De posse disso, ó, já estou com a fórmula correta. Aqui também está correto. E aqui eu vou fixar a célula da parcela. A célula da parcela é a célula F43. E aqui eu não preciso fixar nada. Tudo bem. Uma vez feito isso daqui, ó, eu agora vou escolher essas 4 linhas e vou arrastar até a última linha desta tabela. Então, por enquanto não está pronto. Então, eu estou aqui nessa condição. Vamos lá, então, agora. O que eu tenho que fazer? Eu vou para dados, teste de hipóteses, comando de atingir meta. Vou aqui colocar, então, vou inserir primeiro a célula G83, que representa essa coluna do saldo devedor. Ela tem que ser zerada, então, valor zerado. Então, vou colocar segunda informação. E vou alternar para a célula, que é a célula do valor das parcelas. Com isso, eu consigo encontrar o valor da parcela, como também zerar o saldo devedor. Vou dar o OK. E apareceu que o valor da parcela para essa taxa de 35,37 é de 262,92. Então, não confere. Tem um problema aqui nesse contrato. E com certeza o problema é a taxa de juros. Muito bem. O que nós vamos fazer então? Vamos para a parte 2. A parte 2 tem a ver que nós vamos usar esse valor de 258,36 que ele já pagou, tá? Para encontrar essa taxa. Tá? Então, nós vamos encontrar, através do XT, nós vamos encontrar o valor da taxa que foi praticada para chegar nessa parcela de 258,36. Então, para começar, eu vou copiar essa célula B47. Dessa célula B47, eu vou arrastar data de vencimento, dias entre parcelas. Opa, deixa eu só refazer isso aqui. Deixa eu dar um del. Então, agora, melhor fazer assim, senão eu vou ter que fazer mais um caminho. Então, venho aqui de novo. 29/6, célula C47. E depois, dia entre parcelas, 0. Muito bem. Então, aqui, o que eu vou fazer já? Eu vou pegar aqui, vou arrastar para 1. Somente 1 por enquanto. Muito bem, então apareceu 5 de agosto, 37 dias. Agora eu vou para o número de dias acumulados. Como é que eu calculo? Aqui vai ser 0. E aqui vai ser a soma do 0 de dias acumulados mais o número de dias da primeira parcela, que vai ser 37, então vai dar 37 dias. Em seguida, eu vou para a célula referente à coluna M, M47, então vou calcular, vou dizer que esse valor 0 vai acrescentar 1.
T mais 1. E esse aqui de baixo já eu vou fazer 38. Tá? Muito bem, vou deixar o fluxo financeiro para o final. Bom, de posse de todas essas informações, eu agora vou arrastar essas linhas até o final. Vamos lá. Vamos ver se ficou show tudo bonitinho. De novo, tudo certo. Então, 36ª, 5 de julho, 30, 1101, 1102. Beleza. Muito bem. Vamos, então, em frente aqui com o fluxo financeiro. Bom, o que eu tenho que fazer, então? Eu vou simplesmente, novamente, eu vou pegar aqui, ó, o valor financiado, tá? É o primeiro que vai. E depois, eu vou colocar o valor com sinal negativo de 258,36, que equivale aos valores pagos. Bom, se eu fiz isso daqui, então agora eu vou dar um igual e vou fixar essa célula, N48. Então, vamos lá, F4. Fixado, eu vou arrastar até o final esse número. Muito bem, fixei. Então, agora eu vou buscar a taxa de juros anual deste fluxo financeiro. Então, eu vou buscar a função XTIR. Então, vou aqui, função financeira XTIR, vou dar um OK. O OK vão aparecer para eu colocar os valores financeiros. Então, vou começar pelo 6.106 e depois todos os 258,36 negativos vão ser inseridos nesta matriz. Agora, o seguinte vão ser os valores de datas acrescidos de 1. D mais 1. Então, vamos lá. Puxando e colocando. Coloquei. Agora, o resultado vai aparecer. Vou dar um igual. Então, aqui diz que a XTIR, para R$ 258, ou seja, a taxa de juros é de 33,61. Interessante, né? Então, 33,61 é menor do que a taxa que nós trabalhamos, ó, 35,37, tá? Menor. Bom, então vamos aqui continuar. Então, agora eu vou pegar e eu encontrei essa taxa de juros e agora eu vou confirmar se de fato eu quero que essa parcela seja igual a 258,36. Ok? Vou apagar aqui e vamos de novo. Então, novamente eu vou pegar 0, agora pegando da tabela 2, depois a data de vencimento, depois o dia entre as parcelas, iniciando aqui. E agora eu vou arrastar isso aqui para a linha de baixo. E aqui eu tenho a taxa de juros de novo. Então, agora eu vou novamente calcular, mas agora sobre a taxa de 33,61 ao ano. 33,61 ao ano representa 0,079 ao dia. Então, como nós estamos trabalhando com taxa diária, eu vou pegar a taxa que está nessa caixinha aqui, ó, dia, um dia, 0,079. Tá? Então, mais a taxa anual, eu estou fazendo uma radiciação, então estou trazendo para um dia essa taxa, 1 sobre 365, que vai dar 0,079. Tudo bem, então vamos lá, igual 1 mais a taxa, chapeuzinho, 37, menos 1. Então, a taxa é 2,98. Muito bem, encontrei aqui, deixa eu fixar a taxa de juros, P49, porque ela vai ser utilizada nessa coluna em todas as linhas. Continuando, agora vou de novo para amortização, na mesma coisa, utilizando
a aba de dados, teste de hipóteses, né? E a questão que envolve atingir meta, tá? Então, vamos lá. Então, igual valor da parcela menos, abre parênteses, taxa de juros, multiplicado pelo saldo devedor. Fechou? Qual é o saldo devedor dessa operação aqui? É o valor financiado. Bem, valor financiado, eu vou buscar, então, o número da tabela 2. Aqui, ó. Número da tabela 2, beleza? Então, e agora eu vou colocar novamente, então, o valor de 258,36. Perdão, nada disso. Desculpem. Então, aqui eu vou colocar que o saldo devedor anterior menos o valor da amortização vai me dar um novo saldo devedor após o pagamento da primeira parcela. Muito bem, uma vez feito isso daqui, vou conferir todas as fórmulas. Eu tenho que buscar, então, essa fórmula aqui, porque eu vou fixar a célula W42, que corresponde ao valor da parcela. Fixado. Bom, agora eu vou pegar todas elas e vou arrastar lá para baixo. Vamos ver o resultado aqui. Bom, cheguei na 36ª, agora eu vou trabalhar aqui, ó. Então, vou começar função de dados, teste de hipóteses, atingir meta, vai abrir para mim a célula, eu quero essa célula aqui, X83, que é a última da coluna de saldo devedor, quero que ela seja zerada, e quando ela for zerada, por favor, me apareça o valor, calcule-se o valor da parcela, que vai dar a célula W42. Vou dar OK, e deu R$ 258,36. Muito bem, confirmado. Então, essa taxa é compatível com esse valor aqui. Muito bem, então, uma vez que está tudo arrumadinho, eu descobri a taxa de juros, né? Olha aqui zerado, tá? Eu agora vou calcular o CET, custo efetivo total dessa operação. Muito bem, então vamos lá. Então, começo aqui, ó, fazendo o cálculo. Deixa eu só desfazer isso daqui para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Então, eu vou repetir de novo aqui o 7, mas com o valor de 5.600, que foi o valor que foi pago para a loja. Tá? Essa é a sacada do 7. Tá? Então, eu pego o valor das parcelas, calculo, fiz de novo tudo, né? Olha lá, 230, 258, tudo certinho. E agora, eu venho aqui, ó, e vou calcular essa XTIR com esse valor de 5.600, tá? Muito bem, mesma coisa então. Então, agora eu vou vir aqui, função de x para XTIR. Vou abrir a função pedindo para colocar os valores, começando por 5.600. Eu vou colocar aqui, ó. Depois a outra matriz, que é a de datas. Então, vamos lá, datas. E aqui, olha só, eu vou até a última, que é 1.102. Vou dar o OK. E eu cheguei que a taxa o CET, custo efetivo total, equivale a 42,65% ao ano, ou 2,96% por 30 dias. Está resolvido. Possivelmente, então, houve um erro de digitação no contrato. A taxa correta é 42, vai ser a taxa do CET é 42,65 e a taxa de juros do contrato que aparece lá de cálculos é 33,61. Ok, gente?
Muito bem, agora eu vou dar só uma pincelada de como montar essa tabela, porque eu fui escrevendo isso. Vamos lá, então. Então, começando pelo cálculo da taxa de juros, né? Então, já montei, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui, então, a seguinte situação. Então, eu vou só me ater à questão de montar o fluxo para encontrar o valor da parcela. Então, eu vou começar aqui com a seguinte maneira, eu vou gerar a imagem, né? Então, vamos lá. Função de dados. Teste de hipóteses de atingir meta. Então, eu vou pedir para que essa aqui, peraí, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Deixa eu olhar de novo. Eu vou ter que fazer XTIR, então vamos lá. XTIR, nesse caso aqui. Então, eu calculei os períodos, lancei as datas, os dias entre parcelas eu calculei, os dias acumulados, T mais 1, e o fluxo está aqui. Então, vamos lá. XTIR agora. Então, vou gerar aqui. Vamos lá. Só um instantinho. Vamos lá que eu vou fazer isso acontecer. Então, vou pegar aqui e vamos voltar ao Excel aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, função de x, XTIR. Então, vamos lá, financeira, XTIR. Então, vai me gerar esta imagem aqui, ó. Cancelada aqui primeiro. Editar, pular. Então, vamos aqui, que eu vou gerar essa imagem aqui, ó. Bom, então vai gerar essa seguinte imagem aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui vai ser a inserção da função. A função vai ser XTIR. Vou deixar ela aqui. Em seguida, eu vou colocar o argumento dessa função, que vai ser este aqui, que eu já vou gerar aqui, já está dado. Então, deixa eu só colocar aqui. O meu cursor, vou puxar a função de x aqui, já vou tirar a fotografia desse argumento de função. Consigo o argumento de função, vou gerar a imagem agora. Muito bem, então, eu já estou gerando a imagem, já vai chegar aqui rapidinho, finalizando, editar e copiar. Ok, vamos lá que vai gerar a imagem agora. Então, ela vai aparecer assim, ó. Esse é o argumento, tá? Então, o que eu estou pedindo aqui, ó? Deixa eu só diminuir um pouco, por favor, para que possa caber aqui. E eu possa, então, explicar com detalhes o que eu vou fazer aqui, ó. Começo pelos valores, que vai ser esta coluna de fluxos, começando pelo 6.106, célula N47, indo até a célula N83. E depois essa coluna M, do M47 até o M83. Dá OK, vai me dar 3361, ok? Tudo bem, então, visto isso daqui, eu vou colocar aqui embaixo. Vamos lá, puxando, 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 puxei. Vou deixar ela aqui. Bom, continuando. Então, agora, eu tenho aqui, ó, a segunda tabela. Como é que eu fiz ela? Eu construí ela seguindo isso aqui, ó, cálculo da confirmação da parcela de 258,36.
inseri o número de 1 a 36 nessa coluna aqui. Em seguida, as datas, lancei, estão todas aqui, parte delas aqui, né? Depois, o 3, eu copiei os dados da coluna 2, que se refere ao número de dias entre as parcelas. Estão aqui, ó. Depois, o passo 4, a taxa de juros, conforme eu já tinha feito aqui, ó, ela está aqui lançada. Tá? Então, a taxa é de 0,079% ao dia, elevado a 31, que vai dar 2,49 para a primeira. No caso, talvez aqui é a primeira, vamos ver se é a primeira aqui. 2,49. Não, é a segunda, tá? Essa é a segunda. Então, taxa de juros 0,79 elevado a 31 dias, vai dar 2,49. Prosseguindo. Bom, encontrei a taxa de juros, agora o valor da amortização. Conforme eu falei, então, eu tenho que pegar o valor da amortização, essa é a fórmula, valor da parcela menos taxa de juros multiplicado pelo valor do saldo devedor. Encontro, então, o valor da parcela através da utilização desta fórmula. No caso aqui, a W42 multiplicado por V48 multiplicado por X47. Elas não aparecem ainda porque eu tenho que fazer trabalhar com a aba de dados, né? Então, mas por enquanto fica aqui registrado. Passo 6, coluna do saldo devedor. Então, eu vou pegar aqui e vou lançar 6.106 na primeira linha da coluna, e depois eu vou tirar o valor da amortização e vai resultar em 2029, tá? Conforme está aqui, ó. Aqui, ó, 2029. Ok? E por último, então, eu vou calcular o valor da parcela. Como é que eu vou fazer isso daqui, ó? Pego aqui e vamos para comando de atingir meta. Então, aba, né, dados, teste de hipóteses, atingir meta. Atingiu meta, eu vou encontrar, então, vai abrir essa janela, vou inserir o que eu preciso, ou seja, eu vou marcar a célula X83, que é a última da coluna do saldo devedor, tá? Tá aqui, ó, vou buscá-la aqui. Aqui, ó. Eu pedi para zerá-la, e em seguida ela me mostra o valor da parcela, tá? Da 258,36. Então, eu lançando todas as informações, tá? Tá aqui. Ela vai me informar, então, o valor da parcela, que vai aparecer na célula W42, e depois o valor vai zerar para que a tabela, então, esteja correta. Por último, o que eu pedi? Pedimos para que fosse confirmado o valor da parcela, fizemos, calculamos, deu certo. Então, agora eu estou utilizando e vou construir o 7. A diferença básica é esse valor aqui, ó. O valor que vai no fluxo financeiro vai ser R$ 5.600. Muito bem, então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para todas as passagens, então, a coluna dos períodos, coluna de datas, eu vou copiar a tabela 3, o passo 3, coluna número de dias entre as parcelas também, passo 4, vou copiar a coluna do número de dias acumulados da tabela 2, tá? Conforme está aqui, dias acumulados, vai vir da coluna 2, L47, está aqui a coluna 2. Muito bem, vamos lá. Ok? Continuando. Coluna 2. Bom, coluna D mais 1, também da tabela 2, tá? Todos os dados da tabela 2, dessa coluna. E o passo 6, eu inicio com o lançamento da linha no período, que foi o valor pago ao lojista, R$ 5.600. E as demais linhas vão ser de 258,36 com valor negativo.
Novamente, eu vou buscar a função xtir, está aqui, e depois eu vou lançar os valores e as datas, ok? Muito bem. Uma vez feito isso aqui, eu venho aqui nesta coluna, vamos aqui onde está o amarelinho, vou fixar aqui, e vai aparecer, ó, quando eu faço isso, o xtir, né? E ele está marcando exatamente o que eu utilizei de dados para encontrar essa taxa, ok? Uma vez encontrada a taxa, eu já tenho a solução definitiva do problema, tá? Então, o set desse financiamento é igual a 42,65, considerando todos os custos adicionais, além da taxa de juros que nós encontramos. Muito bem, gente. Então, é isso. Fico por aqui e até a próxima. Fui!